Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Começamos hoje de luto em função do que aconteceu na Amazônia. É claro que, né, se a gente fosse considerar todos os assassinatos no Brasil, todos os programas seriam luto, né? Mas esse tem uma natureza especial, né? Porque tem a ver com preservação do meio ambiente, tem a ver com preservação das culturas indígenas, né? Enfim, e de tempos em tempos a gente sabe, né, que esses assassinatos de grande simbolismo, olha aí, ó, Chico Mendes, Dorothy Young, esses assassinatos, foi bom que você colocasse isso, Rocha, que eu ia até mencionar, né, assassinatos de grande impacto simbólico de ambientalistas e pessoas que defendem, né, as culturas indígenas, eles acontecem de tempos em tempos e detalhe, hein, isso daí acontece independentemente do governo federal. A gente sabe que agora tem o elemento Bolsonaro, que é anti-Amazônia, anti-indígenas, mas isso já acontecia antes em outros governos. Nesse caso tem um simbolismo que eu fiz questão de ressaltar, que é o esquartejamento, né? Sim. Tradicionalmente, o Brasil sempre esquartejou as pessoas que se insurgiram contra esse sistema de massacre de índios, de devastação de floresta, né, de ataque contra o sistema que escravizava negros, certo? Era um método, né, do passado brasileiro, que está no nosso DNA, de muita violência e de esquartejamento. Faltou jogar sal, né, para completar a cena brutal que esse episódio aí tem uma... quando aconteceu isso, o Bolsonaro vai ter problema com isso, porque teve um momento na campanha em que ele teve um ataque histérico num discurso, numa reunião dos comícios dele, e ele fala que ele ia acabar com as reservas indígenas. Teve aquela fala, o Rocha, e quilombolas, né? Ele ia acabar com isso. Que ele não ia dar 1 centímetro a mais para os indígenas. Foi na Hebraica do Rio de Janeiro, em março de 2017. Exatamente. Isso aí, ó. Está no meu livro. Não, sabe, a fala dele com a imagem desses corpos está resolvido, entendeu? Quer dizer, o Estado brasileiro, pelo seu governo, estimulou isso aí, né? E o resultado está aí, né? Então, a mídia internacional vai massacrar, né? Ele não vai acabar com o que tem de imagem boa do Brasil, de homem cordial e tal, aquela conversa fiada. E aí está o Brasil, que é o Brasil verdadeiro, né? Que é o Brasil violento, que é o Brasil que produz uma herança de desigualdade social violentíssima, né? Que combate, que impede qualquer um que queira mexer com isso, né? Acaba como o Lula acabou na prisão, né? E esses dois aí mortos. E tem um lado de intimidação também, tá? De intimidar qualquer pessoa que pense em estudar, olhar, analisar esse tipo de questão, tá? Ao mesmo tempo que vai nos bloquear. Hoje, eu tenho colegas com quem eu colaboro há muitos anos que dizem, eu só piso no Brasil novamente, eles vinham anualmente, quando este homem não estiver mais na presidência, tá? Então, intimidação, a gente tem medo, começa assim, quem gera conhecimento começa a ter medo do que vai estudar, será que o governo vai acatar isso ou não, e internacionalmente a gente está numa situação extremamente complicada para as relações de trabalho. Deixa eu só falar uma coisa que é importante do que aconteceu, que não é o central, mas é importante, né? Vocês viram a entrevista da Polícia Federal em Manaus, aí uma jornalista britânica disse que eles não estavam reconhecendo o trabalho que os índios, né, os indígenas fizeram, né, e eles admitiram, eles disseram, não, reconhecemos, é um erro não reconhecer. Na verdade, é o seguinte, tudo isso só foi possível, não por causa da Polícia Federal, mas por causa dos indígenas, né?
saiu uma matéria no The Guardian, isso tinha passado, eles descobriram, porque eles conhecem tudo, né? Os caras vivem lá, inclusive aqueles próprios, né, os pescadores, os mineradores, muitos deles saíram de comunidades indígenas, então eles conhecem muito a floresta, conhecem demais, cada detalhe, cada árvore, como é que usa, né? Vocês talvez já tenham feito turismo na Amazônia, você anda sempre com um guia que veio de alguma comunidade indígena, o cara sabe tudo, né? E aí os indígenas perceberam no igarapé lá que o igarapé alguém tinha entrado, eles devem ver algum galho quebrado, sei lá o quê, coisas que a nossa visão não alcança, os antropólogos mostram isso, que a visão é treinada, aqueles pescadores de mar, eles veem, eles estão no barco, eles veem o peixe, nós que não somos pescadores não conseguimos ver o peixe, porque a visão é treinada, né? Então os indígenas perceberam que um igarapé lá, porque aquilo é uma imensidão, né? Alguém tinha entrado lá e começaram a vasculhar lá e acharam, né, os pertences dos dois amarrados numa árvore abaixo do nível da água, né? Então aquilo não foi a polícia, não foi nada, né? E é claro que se os pertences estavam ali, provavelmente alguma coisa ali próximo tinha acontecido, né? Isso é bem interessante, tá? Isso, né, é uma coisa que só os antropólogos sabem, né? Eu como tive aula de antropologia, eu entendo perfeitamente isso. Você está falando esse ponto aí, na verdade é o seguinte, o que faltou, certo? A pergunta da repórter, ela desnudou, certo? Um subescândalo, né? Que é o fato deles tentarem omitir a participação dos índios na investigação, né? Ali naquela mesa onde estava as autoridades, né? Tinha que ter um dos índios que participou desse negócio, tinha que estar lá, certo? Entendeu? Mas isso implicaria num simbolismo que o governo Bolsonaro repudia, tem repulsa, né? Que é a presença dos povos originários, né? Nos seus territórios, tá? Eu acho o seguinte, eles entraram numa confusão, isso vai render aí muito tempo de desgaste para o Brasil, né? E internamente eu imagino que uma parte do eleitorado que ainda tem alguma dúvida vai olhando isso e vendo que de fato a coisa é muito grave, é muito séria, né? E assim acontece no momento em que nós temos no Brasil um estado paralelo chamado Petrobras, né? Tá aí. Peraí, mas vamos falar, porque não vamos entrar na Petrobras ainda não, a gente entra aí já, mas deixa eu estar... Não, eu sei, eu só estou ressaltando o seguinte, que tem um estado paralelo lá na Amazônia, isso emergiu aí, né? É objeto de denúncia há muito tempo, mas está aí agora com essas mortes, né? Mais forte, né? E tem, assim... E aí a gente tem esse estado paralelo para onde você olha, destruindo a ciência, destruindo a universidade, destruindo a cultura. É uma tragédia, né? Essa questão das mortes aí do Bruno e do Dom, eu acho que elas refletem uma guerra contra a natureza, né? E uma guerra contra a floresta amazônica, né? A floresta amazônica está sendo destruída, e isso que o Rocha falou, não é que falta Estado, é que tem um Estado paralelo, e o Estado brasileiro ele é ineficiente e incompetente. Eu fico... Olha só, o orçamento na esplanada dos ministérios, um dos maiores orçamentos, pelo menos, é do Ministério da Defesa. Tá? O Mourão o vice-presidente, é coordenador de um conselho da Amazônia que reúne 14 ministérios, envolve as Forças Armadas, e tem uma quantidade de dinheiro muito grande sendo aplicado ali. Só que todo esse Estado, ele não faz o seu trabalho, ele não faz o trabalho de defesa da Amazônia e dos povos originários. Ô Eustáquio, você tem uma ideia, durante essa crise aí, quando estavam procurando os dois, né, eu conversando com meus contatos políticos, etc., e conversando com alguém até que do PSDB, que disse, olha, eu já andei muito naquela região, né, Alberto, eu posso te dizer o seguinte, todas as idas que eu fiz lá, aquilo ali é dominado pelo crime, né, aquela região é toda dominada pelo crime. Ele diz, olha, é dominado pelo PCC, há uma disputa do PCC, aqueles Amigos do Norte, outra organização, Comando Vermelho, eles cobram pedágio para passar em determinados rios, né, eles são donos dos rios, você tem que pagar,
né? Então, assim, não tem governo, né? O Exército saiu do Rio Grande do Sul, que todo aquele negócio lá no passado, anos 60, Brasil, o Exército, proteger a fronteira com a Argentina, disse, não, vamos largar isso aqui, isso não vai acontecer nada aqui, vamos proteger a fronteira amazônica. E não protege nada, né? Eu diria assim, é muito provável que esteja envolvido em toda essa corrupção do crime, né? Se for investigar a fundo, vai encontrar coisa, entendeu? Porque é uma terra sem lei. A dúvida que eu tenho, o Eustáquio falou de incompetência, de Estado incompetente e tal. A dúvida que eu tenho é a seguinte, eu não sei se é incompetente ou é um projeto, né? Porque o que aconteceu foi que eles colocaram na FUNAI um cara que é contra os índios. Então, a FUNAI, ele recebeu, estava lendo agora há pouco, eu acho que ele recebeu 1 ou 2 vezes os índios durante a gestão dele. Então, é o seguinte, parece que não é incompetência, parece que é um projeto de retirar o Estado, né, para que o Estado paralelo faça o trabalho sujo, né, que o Estado gostaria de fazer, o Estado não, o governo gostaria de fazer e não consegue fazer, não pode fazer. Então, deixa solto, né? Essa notícia de que o narcotráfico está na Amazônia, sinceramente, eu fiquei um pouco surpreso. Eu sei que, né, quem assistiu aquela série do Pablo Escobar, quem leu alguma coisa do Pablo Escobar, desse El Chapo aí, sabe que eles têm que plantar em algum lugar, né? Então, eles foram para a floresta para plantar, né? Agora, mas, o Rocha, ali não é só plantar, não, é transporte, é onde passa. Não, eu sei, mas assim, plantar, as áreas de plantio não são grandes áreas, são áreas pequenas dentro da floresta. Então, você não tem histórico de devastação da floresta pelo narcotráfico, né? Até porque, para eles, esse tipo de coisa é um inconveniente, chama a atenção das autoridades, da imprensa, vem o mundo inteiro para cima deles. Então, esses caras querem sossego, né? Agora, esse tipo de crime que tem aí já é um crime que não é aquele crime do narcotráfico que se instala na floresta para fazer plantio, ou da guerrilha, né, que vai para lá, que também não faz devastação, porque se você tira a floresta, você expõe, né, você acaba, inclusive, eliminando o Rocha. Camuflar, então isso aí é uma coisa terrível. Ô, Rocha, eu estava falando com um amigo meu que acompanhava isso lá atrás, aí eu vi, né, um ou outro falando, olha, isso aí tem a ver com a pesca do pirarucu. Aí esse meu amigo dizia, isso é coisa maior. Pô, é pesca do pirarucu, você viu? Porque, na verdade, tem um negócio do manejo, né? Cada peixe, o pirarucu é um peixe gigante, cada peixe custa R$1.000, sei lá, né? Pô, R$1.000 é uma grana, é uma fortuna para quem, né? E aí eles estavam fazendo um sistema de manejo. Não se trata de proibir a pesca, mas tem épocas, locais, etc. E é claro que, né? Você sabe a definição, Montesquieu, no Espírito das Leis, né? Ele tem frases absolutamente brilhantes. Em algum momento ele diz o seguinte: o selvagem, quando quer tirar um fruto de uma árvore, corta a árvore. Né? Você está diante ali dos selvagens, né? Você, para tirar o fruto do rio, você vai cortar o rio, vai acabar com o rio, vai acabar com o pirarucu, né? Assim, você não faz esse tipo de trabalho. Aqui no Paraná tem vários rios, né? E o Estado tem que fazer uma intervenção, aqui no litoral do Paraná tem que fazer uma intervenção para regular, porque nada acaba tudo, né? Então, você vai e proíbe a pesca, né, durante um período, né, e naquele período as pessoas têm que subsistir, então você tem que dar dinheiro, né? Uma das coisas que o governo Bolsonaro foi destruindo, não sei se vocês se lembram, foi justamente essa ajuda, né, para esse tipo de população no período em que eles não podem explorar as riquezas. Como o objetivo deles lá é destruir, é o selvagem. Então você vai tirar o fruto de uma árvore, você corta a árvore. Agora, lá no Amazonas, uma dimensão assim, enorme que está acontecendo são os garimpeiros, né? E os garimpeiros com máquinas. E o Bruno, uma das coisas que ele desagradou o pessoal é que aquela ação que fez que queimaram mais de 60 balsas há 2, 3 anos atrás, né? Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Você tem desmatamento, você tem garimpo, né? Você tem pesca ilegal, né? Você tem tráfico, né? E aí vai se acumulando, né? Ações, e todas as ações voltadas para a destruição da natureza. Isso que é importante. E isso que chama a questão do mundo, porque é o seguinte, nós estamos numa situação,
né, de crise climática cada vez mais grave no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil é engraçado, esses dias a gente está com frio, né? Inclusive está quase todo mundo aqui com blusa, mas na Europa e nos Estados Unidos estão batendo recorde de calor. E ainda nós estamos na primavera, nós não estamos no verão no hemisfério norte, né? Então, assim, cada vez mais a floresta amazônica ela tem um peso cada vez maior, né? E a gente já tem 20% da floresta já foi destruída. E o impressionante é que o Bolsonaro vai para uma cúpula das Américas e fala que o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente. Ô, Eustáquio, sabe o que eu acho? Eu acho que os países também lá fora estão sendo ainda muito indulgentes com relação ao Brasil nisso aí, viu? De vez em quando tem uma espécie de surto, o Macron fala, etc., mas eu não vejo também uma ação. Você vê que o Biden botou lá 40 bi na Ucrânia, né? E deu para proteger a Amazônia 12 milhões. Você está de brincadeira, né, cara? 12 milhões, entendeu? É absolutamente ridículo. Ridículo, 12 milhões e nada, não faz muita diferença. Mas como é que tu vai falar de meio ambiente se tu também não protege no teu lado do meio ambiente? Os países, todos os demais países, estão muito atrasados nas promessas que fizeram de autocontrole, tá, de meio ambiente. Então, a questão de meio ambiente, ela é crucial, tá? Mas ela é crucial, todo mundo tem que fazer também a sua parte. E eu imagino que muitos países não vão dar dinheiro para o Brasil, olhando que o Brasil, no fundo, não está investindo esse dinheiro que recebe naquilo que deveria estar investindo. Tá? Então, assim, na Amazônia, realmente a gente tem uma falta do Estado para fiscalizar e regular, mas tem que ter uma política nacional e internacional séria, né? Não adianta a gente dizer, não vamos salvar só a Amazônia e o resto do pessoal não cumpre as promessas que tinham de restrições, né, de poluição. Então, o Fundo Amazônico, ele tinha dinheiro da Noruega, tinha dinheiro da Alemanha, tinha dinheiro e tal, e o Ricardo Salles, quando era ministro, ele jogou tudo fora. Então, você viu que também... Roberto, olha aqui, ó, a notícia do dia 5/11 de 2019, certo? A Polícia Federal fez uma operação e andou queimando máquinas lá no Amazonas. Declaração do Bolsonaro, né? A gente acerta isso aí, já dei a dica para vocês, se entrou, sai. Disse o presidente, quem é o cara do IBAMA que está fazendo isso no estado lá? Garimpeu, entendeu? Então, ele interviu, claro, fez uma fala forte contra o cara do IBAMA. Quem é o cara do IBAMA que está lá? Então, assim, vou fazer uma reunião aqui, não precisamos de um ativista no meio ambiente, precisamos de um ministro. Essa é a situação, disse o presidente brasileiro da Federação Brasileira da Mineração, Gilson Fernandes. Ou seja, eles tiraram o Estado. Entendeu? Eles tiraram o Estado. É isso. Então, agora vai responder, por isso acho que essa coisa toda volta, né? Porque tá tudo... o Estado brasileiro atualmente é cúmplice. Agora, deixa eu dizer... O Estado está a serviço do crime organizado. Sim, agora a sociedade podia reagir mal, a sociedade não reage muito. Eu vou pegar um exemplo, tá? Marina Silva, né? Marina Silva, eu acho que a carreira política dela desandou completamente. Ela foi um símbolo da luta em defesa do meio ambiente, eu acho que aquilo subiu a cabeça dela, em algum momento ela achava que podia governar o país, disputou 2 eleições presidenciais, foi bem votada, na terceira a votação foi pífia, né? 1% de votos, nós tivemos 1% a menos que ela sem ser candidata, né? O que acontece? Por que a Marina, minha pergunta é o seguinte, por que a Marina não vai no local? Né? Ela faz uma vaquinha virtual, compra uma passagem, paga o deslocamento até lá e vai fazer um ato político no local das mortes. No local que para pelo menos retomar a carreira dela. Eu não consigo entender por que ela não faz isso. Juro, eu não consigo entender por que ela não faz isso. Ela não quer voltar a ser uma defensora do meio ambiente, ela ainda tem a fantasia messiânica de que vai governar o país e tirar o país, sei lá, do atoleiro, não sei, na cabeça dela. Né? Eu acho patético, eu acho absolutamente patético. Roberto, eu acho o seguinte, eu acho que você cobrar isso dela,
mesmo que você falar para o Lula ir lá no Sindicato dos Metalúrgicos. E o Lula vai. Detalhe, o Lula vai no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele visitou recentemente uma fábrica, chão de fábrica no ABC. Né? O Lula não cobra isso dele, não, porque ele faz. Ele faz questão de ir. Ele pessoalmente faz isso. Ele tem essa prática. Né? Ele vira e mexe, está lá no sindicato, se reunindo com o pessoal. E não só isso, o contato dele com o presidente do sindicato, com os diretores dos sindicatos metalúrgicos, é semanal. Ele conversa com esse pessoal toda semana. O Lula não se desliga disso. Né? Agora, é meio que exigir muito dela que ela faça isso. É uma chance dela retomar a carreira dela. O Rocha, o exemplo do Lula é muito bom. Né? O que um político nunca pode se descuidar? Não é mais o caso do Lula, a base dele é nacional, mas qualquer político ele não pode se descuidar da sua base. Né? Um político que nasceu prefeito, que entrou, ele tem que cuidar do município que alçou ele ao protagonismo. Né? Todo político sabe disso. Lula sempre cuidou da sua base. Né? As visitas, olha, os grandes atos simbólicos de Lula, quando foi preso, quando voltou da prisão, quando Fachin liberou, foi todos os discursos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Né? Era o que a Marina tinha que fazer lá no Acre. Né? Lula, recentemente, do nada, um ato político, ele foi visitar um chão de fábrica em São Bernardo. Né? Então, Lula nunca se descuidou de sua base. Marina, não. A base dela não existe mais. Você está falando do Lula, me permita um parênteses nessa nossa conversa aqui para contar o seguinte história. Um dia, o Pelé esteve aqui em Curitiba. Eu fui lá e tal, participar do negócio, e o Juca Kfouri estava junto. Né? E aí eu conversei rapidamente com o Juca, porque o Pelé é impressionante, né? Ele não desaparece, né? Não some do inconsciente das pessoas. Aí o Juca falou assim, mas é porque ele investe nisso. Aí eu vou te contar uma história do Pelé. O Brasil estava disputando um período aí dessa classificação para a Copa do Mundo, e tinha um jogo lá na Bolívia, os caras meteram o jogo lá em cima, lá no gramadinho, tinha lá num pico da Bolívia, para ver se ganhava do Brasil, porque se a seleção brasileira não tivesse oxigênio. Né? E aí foi todo mundo para lá, aquela seleção do Romário. E o Juca disse que chegou no hotel, e em seguida chegou a seleção, os jogadores ficaram todos no saguão do hotel, dando entrevista, a imprensa internacional do mundo todo lá, entrevistando o Romário, os jogadores e tal. Diz que lá pelas 16h30, 17 horas, os jornalistas eram todos correndo, estavam entrevistando o Romário, ele largou o Romário, todo mundo saiu correndo para a porta do hotel. Quem estava chegando? O Pelé. Aí foi aquele bolo de jornalista em volta do Pelé, e ele começou a dar entrevista para todos eles. Aí lá pelas 19h30, o Juca falou, vou tomar um banho e vou jantar. Aí subiu, tomou um banho e desceu lá pelas 10 da noite para jantar. Diz que desceu, estava o Pelé, só o Pelé e um radialista de uma rádiozinho lá não sei de onde, na Bolívia, com aquele gravadorzinho de pilha, e o Pelé dando entrevista para o cara, só o Pelé e o cara. E o Juca falou, não é possível. Aí ficou ali, terminou a entrevista, daí, agora vai descansar. Não, agora eu vou na cozinha, porque eu prometi ir lá e fazer foto e dar autógrafo para todo mundo lá na cozinha. E foi lá para a cozinha, entendeu? E o Lula, então é o seguinte, vocês acompanhar ontem, na quinta-feira, ele estava lá no Rio Grande do Norte. O que ele fez quando chegou? Reunião com os artistas locais. Sim. Reunião com os sindicalistas locais. Na sexta-feira, ele desce em Maceió. A pauta dele, reunião com os artistas, com os sindicalistas, com catador de papel, com líder comunitário de favela. Né? O Lula faz isso sistematicamente. Ele não passa num lugar sem fazer isso. Né? Então, o que você está falando, certo? Essa é a diferença entre o Lula e a Marina. Né? Mas olha só, Rocha, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente precisa da Marina agora. E ela não se apresenta. Eu estou indo além disso. É a diferença, mas a gente precisa. A Marina é um símbolo. Ela pode resgatar esse símbolo. É um símbolo mundial. Só que ela não sai do Twitter. Entendeu? Ela tem que viajar, tem que fazer atos genuinamente políticos aonde estão os problemas fisicamente. A política é símbolo, o resto é detalhe na política. Perfeito. Eu tenho a impressão que... Eu concordo com você. Agora, isso aí ela tem que ouvir, né, Márcio? E ela tomou uma providência, não tem o que fazer.
Eu tenho a impressão que ela tem algum problema de saúde, né? Ela tem algum problema de saúde. Eu acho que é mais um problema mental de não se recolocar no jogo, tá? Porque a Marina tem esse negócio messiânico evangélico, achava que ia salvar o Brasil, e ela continua ainda nesse salto alto, tá? Porque tem um problema de ativismo. Ela não, assim, se lembrar a história pregressa dela, ela nunca foi uma ativista de se acorrentar em árvore, gente, tá? E ser ativista significa tu aceitar um risco para a tua vida muito sério. É isso que as pessoas têm que entender. Ô, Márcia, ir para a Amazônia é um risco. Não seria no caso dela, porque iriam dezenas de jornalistas. Isso não é ativismo. Veja só, isso não é se acorrentar em árvore. Aconteceu um fato, ela está indo onde aconteceu, um fato político. E ela cria um fato político em cima de um fato político. Deixa eu dar aqui um exemplo, vamos usar o exemplo do Lula. O Lula veio ao Rio Grande do Sul, mas o Lula não foi para a esquina democrática, ele não foi para onde ele podia ser atingido. Ele ficou do lado do aeroporto, num prédio fechado, super protegido, porque ele sabia que aqui no Rio Grande do Sul o risco de levar um tiro era grande. Tá? Então, assim, ele está indo, mas ele está medindo também essa coisa da proteção. Se ela assume este ativismo, que eu acho também que ela deveria assumir, ela vai entrar, sim, numa zona de risco. Porque uma coisa é tu estar fazendo política e trazendo o país de novo para uma democracia mais popular, vamos chamar assim, e a outra coisa é mexer nesses interesses da Amazônia, onde o Estado não está agora, mas também não esteve nos últimos muitos anos. Então, tem que entender a gravidade que é essa região e o que a gente vai ter que fazer, Eu entendo, não estou defendendo a Marina, mas eu, assim, entendo as limitações da atuação dela. E também acho que seria muito importante ela estar falando, pelo menos, mais nesse momento. Mas, assim, pode parecer também, Alberto, se ela faz alguma ação desse tipo, pode aparecer oportunismo, né? Mas é claro, Eustáquio. Mas eu vou te dizer, sabe por que pode parecer oportunismo? Porque ela nunca faz. Agora, se ela sempre fizesse, não pareceria oportunismo. Essa é a questão. Ela é omissa. Ela é absolutamente omissa. Uma pessoa com o poder midiático que ela tem, com o símbolo que ela já foi, é omissa. Né? Então, a gente tem recursos no país para enfrentar e os recursos não são utilizados por uma decisão exclusivamente pessoal da pessoa. Né? É dela. Né? Está sofrendo pressão, deve ter alguém dizendo não vou fazer. Tá bom, deixa a floresta cair. Pronto. A obra é coletiva. A obra não é só de um governo. A obra é da sociedade, a obra é de todos nós. Tá? Alberto, agora assim, tem que tomar cuidado, porque senão é o seguinte, aí a gente vai começar a colocar a culpa da destruição da floresta amazônica nas costas da Marina, né? Não estou colocando, eu estou colocando o seguinte, tá? De jeito, você entendeu, meu discurso é totalmente modulado o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, quando uma coisa grave dessa magnitude acontece, não é uma obra de um governo, é uma obra coletiva, é uma obra de vários governos omissos e de uma sociedade omissa. Né? Você não destrói uma floresta do tamanho da Amazônia, né, por conta de um governo. Isso não existe. Você sabe muito bem que isso não existe. Né? Assassinatos como esse sempre aconteceram em todos os governos. Né? Se hoje o crime domina a Amazônia, é resultado da omissão de todos os governos. Tá? Isso é uma obra coletiva, é uma obra de uma sociedade, que inclui a Marina, a sua omissão. De toda vez que acontece um negócio desse, ela está em São Paulo, sei lá onde é que ela está, ninguém sabe, está atrás do computador no Twitter. É uma obra coletiva. Né? Não me venha com essa história que a responsabilidade... Não, a Amazônia não tem mais 20%. Porra, não tem mais 20% por conta de quê? Porque a gente está destruindo desde o governo Fernando Henrique, cara. E ninguém faz nada. É uma obra coletiva, é uma obra de uma sociedade inteira isso. Começou na ditadura militar, né? Sim, a sociedade apoia isso. Quem iniciou essa política, né, de levar os homens sem terra para as terras sem homens, né? Isso é a frase lá do Médici, né? Integrar para não integrar, né? Construir a Transamazônica e tal. Então, cada um dá a sua colaboração. A Marina está dando a colaboração dela em omissão. Ela está dando, porque ela tem mais poder que a gente.
qualquer um de nós aqui ir para a Amazônia e fazer um ato político contra isso, não tem impacto nenhum. A Marina fazer teria um impacto internacional, mas ela não faz. Roberto, eu prefiro, nesse momento agora que estão atacando a Amazônia, a gente criticar as pessoas que estão destruindo. Então, é o Mourão, eu não consigo influenciar essas pessoas. Eu critico a Marina porque talvez eu pudesse influenciar ela. Quem sabe ela ouvindo isso, dizendo, pô, essa turma tem razão, tem que ir lá. Mourão eu não vou mudar, eu não consigo influenciar. Não, tudo bem, mas assim, eu respeito muito a Marina e eu acho assim, não é o momento para a gente cobrar da Marina, né? Talvez a gente chamar, olha, seria ótimo aí que a Marina, inclusive ela está sendo cotada para ser vice do Haddad, né? No Se o Haddad quiser perder logo, põe ela de vice, né? O agronegócio em São Paulo vai adorar, o interior de São Paulo vai adorar a Marina de vice. Vão fazer campanha com muita empolgação para Haddad. O interior de São Paulo todinho vai adorar. O Alberto não se decide, ele quer que ela se manifeste, mas não quer que ela se manifeste. Não, Márcia, eu decido sim, eu já disse. Ela tem que ficar no mundo ambiental, de onde ela nunca deveria ter saído. E eu estou defendendo a volta a isso. Ir para São Paulo é continuar no mundo ambiental, só que é tirar a voto. Porque o interior de São Paulo vai olhar para a Marina e vai dizer, jamais eu vou votar em Haddad. Claro que não. O interior inteiro, em massa. A situação, Alberto, está na pauta do próximo governo. Enquanto esse tema for só tema de manchete de jornal e não tiver na pauta central, vamos acabar com a fome? Sim, mas vamos acabar com a fome sem destruir o meio ambiente. Vamos acabar com a fome preservando a Amazônia. Tem que estar na pauta de governo. Enquanto for só manchete, para todo mundo dizer palminha por esse ambientalista, nada muda. Por isso que eu digo, os lá fora estão nos culpando, mas eles não estão fazendo o tema de casa deles também. Por quê? Porque tem outros, como diria um político aqui do Rio Grande do Sul, tem outros interesses. Então, assim, tem uma coisa que é global também, que a gente tem que se preocupar. Então, a gente tem que exigir, sim, que os programas de governo, Lula, que a gente espera que ganhe, tenha o meio ambiente lá também como um tema importante, atacando isso que, vou dizer em bom português, não foram capazes de atacar quando governaram. Então, não tem que resolver essa questão também. E o interior de São Paulo tem problemas ambientais enormes. Eu estou lembrando aqui que ano passado eu estava lá em São José do Rio Preto, quando teve aquelas tempestades de areia, vocês lembram? Sim, sim. Então, matou, lá perto de Olímpia, 5 ou 6 pessoas morreram com fogo, que foram combater o fogo tomou conta. Então, assim, tempestade de areia, queimada, poluição dos rios, tal. Então, assim, você tem um problema ambiental enorme no interior. Eu estou aqui em 1950, tanto São Paulo quanto o Paraná já eram inteiramente desmatados. Em 1950, estavam inteiramente desmatados já. Não, foi mais assim, para cá. Foi mais para cá. Olha o mapa. Eu tenho um mapa. O São Paulo começou a ser desmatado com o café. Quando o café saiu, primeiro o café desmatou aqui no Rio, né? No Vale do Paraíba, foi desmatando, e é uma região de montanha, rapidamente a terra ficou ruim, né? E foi abandonada, e aí o café foi se direcionando para São Paulo, né? Isso ainda no século XIX. Aí começou aquela região de Campinas, Ribeirão Preto, etc. E depois foi aquelas estradas ligando aí para o Mato Grosso. Aí o desmatamento foi avançando para o oeste de São Paulo. Mas ele começou no século XIX. Olha aqui, a Petrobras, Rocha, levanta, Rocha, o seu microfone está fechado aí, levanta o tema da Petrobras aí, que você já tinha falado. Bom, em relação à Petrobras, é outro estado paralelo, né? Agora o Lira deu uma declaração ontem que eu achei ótimo. Criaram um estado independente, paralelo, que a gente não pode mexer mais, né? E hoje, na sexta-feira, é o Ciro Nogueira falando, né? O Centrão falou, se não mexer na Petrobras e não resolver esse problema, certo? Nós vamos perder a eleição, né? Esse é o ponto, tá? E aí é o seguinte, o problema, assim, o nível de cinismo da mídia econômica é assustador.
Que é o seguinte, ontem, na sexta-feira, eles dizendo, não, porque é o seguinte, a Petrobras fez uma proposta para o governo. Qual é a proposta da Petrobras? É o seguinte, o governo subsidia a gasolina. Tá? Então, as distribuidoras de gasolina que estão comprando gasolina nos Estados Unidos, em dólar, certo? Que estão enchendo as burras de ganhar dinheiro com isso, tá? Eles trazem a gasolina para o Brasil no preço que eles comprarem lá nos Estados Unidos, e aí vai por X, aí aqui eles vão vender por menos X, e o governo completa a diferença após isso. Ou seja, o governo vai pagar para esses caras continuarem importando gasolina. Quer dizer, o Brasil estava com um projeto, a partir do pré-sal, de transformar a Petrobras numa empresa de energia, de se transformar autossuficiente na produção de derivados, na exportação de derivados, e isso foi destruído pelo golpe do senhor Michel Temer. Tá? Isso aí começou, o Michel Temer é o grande culpado disso, porque ele não só traiu as urnas, mas traiu o povo, porque ele arrebentou a Petrobras, eliminou, destruiu o projeto da Petrobras se tornar o Brasil autossuficiente e exportador de derivados, para a gente estar nessa presepada agora, né, o pessoal falando num estado paralelo que se tornou a Petrobras, né, que coloca o país de joelhos, né, o presidente da Petrobras é o cara mais importante da nação. Então, agora, não é só isso, a situação é mais complicada ainda, nessa semana que o Banco Central aumentou os juros, né, para mais de 13% ao mês. Olha só, eu considero que a gente está numa situação esquizofrênica no Brasil. O governo toma uma série de medidas inflacionárias, né, uma política fiscal expansionista, e aí começa a brigar com a Petrobras, começa a brigar com as coisas, e enquanto isso continua dando subsídios continua dando dinheiro para o fundão partidário, que os partidos não têm como gastar, né? Continua gastando com as Forças Armadas, comprando uma série de coisas aí que a Força Armada compra que são inúteis e só de interesse próprio das Forças Armadas. E o orçamento secreto. É outro estado paralelo. O orçamento secreto, né? O orçamento secreto, etc. Então, assim, o governo federal, ele faz uma política fiscal expansionista. E o Banco Central faz uma política monetária contracionista. Então, assim, é a pior coisa do mundo. Porque, de um lado, o governo estimula a inflação, e do outro lado, se aumenta juros para conter a inflação. Mas, Eustáquio, na verdade... Tem uma vantagem que o Banco Central é independente. Na verdade, o pior seria se o governo fizesse uma política fiscal expansionista e o Banco Central relaxasse nos juros. Esse seria o pior. Tá? Você sabe disso, que a inflação aí é que ia disparar mesmo. Mas, Alberto, pelo menos tem uma certa coerência, que é o seguinte, você pode dizer o seguinte, o desemprego está baixo, o Brasil está precisando de investir, né? A taxa de investimento do Brasil nunca foi tão baixa como ela está agora. Então, é o seguinte, aí você vem com essa política, você pode dizer o seguinte, aí é preferível você ter uma inflação um pouquinho mais alta e você conseguir aumentar o emprego, conseguir aumentar o investimento, estimular a economia e depois você paga isso aqui mais na frente. É uma política keynesiana, você podia fazer uma política mas olha só, agora, existe... O que nós estamos fazendo no Brasil hoje é uma loucura completa. O governo faz uma coisa e o Banco Central faz outra, completamente diferente. Não, mas olha só, a gente sempre soube, né, manual, né, que o seguinte, se você fizer uma política fiscal super, hiper responsável, você abre espaço para o Banco Central reduzir juros. A gente sabe disso. E se você fizer uma política fiscal super, hiper irresponsável, é obrigação do Banco Central aumentar juros. Eu sempre soube disso, você está falando o contrário agora, eu estou surpreso. Eu sei disso, Alberto. Quando tem coerência na política. Agora, quando uma parte faz uma coisa, a outra parte faz outra,
aí é loucura. Não, mas eu estou dizendo, a outra parte tem que fazer a outra coisa justamente porque a uma parte está fazendo essa uma coisa. É isso que eu estou dizendo, não tem nada de errado nisso. Como o governo federal está sendo irresponsável do ponto de vista fiscal, o Banco Central tem que ser até mais responsável do ponto de vista monetário. Ainda bem. Né? Já pensou se os dois fossem irresponsáveis ao mesmo tempo, como foi no governo Dilma, diga-se de passagem? Né? Veja só, os Estados Unidos estão com uma inflação de 8,5% ao ano e uma taxa de juros que aumentou agora para 1,5%, 1,75%, e que vai aumentar, está todo mundo assustado. Sim, mas os Estados Unidos gastaram horrores. Os Estados Unidos gastaram horrores. É a mesma coisa do Brasil. Isso, mas a taxa de juros nos Estados Unidos está 1,75%. A nossa está 13,5%. Mas eles têm o dólar, eles têm a autonomia do Banco Central há muitos anos. A gente não tem nem há um ano, cara. Isso não tem efeito. Deixa a gente ter a autonomia do Banco Central depois de 5 anos. Aí vai começar a ter o efeito, porra. Não é assim. Beto, você está colocando a autonomia do Banco Central acima da coerência mínima da economia. É coerente quando um governo é irresponsável do ponto de vista fiscal e o Banco Central é duro do ponto de vista monetário. Isso é coerente. Não tem incoerência nenhuma nisso. É o correto. Mas aí não tem como crescer, Alberto. Como é que nós vamos investir? Entendeu? Assim, as pessoas estão desempregadas. Mas o crescimento, Márcia, depende de outras coisas. Depende de investimento. O crescimento depende de investimento. Se você aumenta a taxa de juros, você diminui o investimento. O governo hoje não tem capacidade de investir em obras públicas. O nosso governo, ele não tem capacidade. O orçamento da União, ele é todo obrigatório, é muito pouco discricionário. Né? O Brasil tem um dos orçamentos mais rígidos da América Latina. Isso daí já está demonstrado há muito tempo. Se o governo pegasse o dinheiro do orçamento paralelo, ele teria dinheiro para fazer investimento. Né? Das Forças Armadas. Ele não pega... Os subsídios são 340 bi. Ele tem compromisso com as Forças Armadas, ele tem compromisso com o Centrão. Esse é o problema. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, não tem como dar certo isso. Mas os subsídios do Super Simples não vêm de hoje, Rocha. São 90 bi de subsídio Super Simples. Eu estou falando para você de coisa que aconteceu agora, que fizeram agora, que é o orçamento paralelo. Estou falando de coisa de agora. Né? Coisa de mexer em Zona Franca de Manaus, mexer nesse subsídio aí que está aí desde Dom Pedro, isso é uma outra coisa. Agora, não está desde Dom Pedro, não. O Super Simples não é desde Dom Pedro, não, tá? Não, foi esse governo aí, que fez o orçamento paralelo. Entendeu? Esse governo que está gastando tudo isso com a defesa, desnecessariamente, e está lá a Amazônia entregue aos bandidos. Então, assim, não tem como funcionar, certo? Você pode botar o Papa Francisco na presidência do Banco Central com absoluta autonomia, que não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. E o pior, Alberto, a questão é a seguinte, pessoal, o governo está fazendo tudo errado. Aí eu entendo que o Banco Central, para controlar a inflação, ele aumente os juros. Eu entendo que isso faz parte da lógica do Banco Central. Mas isso, para o país, é um desastre total. Porque você é o seguinte, você mantém essa política errada do governo e depois o Banco Central faz uma política que vai transferir esse recurso para o setor financeiro. E o investimento não aumenta, o emprego não aumenta, e a fome não diminui. Então, mas o que você está falando é o seguinte... Não dá para defender essa política do Banco Central, não dá. O que você está falando é o seguinte... Eu entendo o que eles estão fazendo, mas isso aqui está destruindo o país. Você está dizendo que o Banco Central está reagindo a uma decisão do governo, foi o que você acabou de dizer. Isso. Se o governo não gastasse de maneira irresponsável, não gastasse a mais errado, o Banco Central teria mais graus de liberdade para baixar juros, ou botar os juros lá embaixo, enfim. Agora, uma coisa, né, a gente trouxe o Rafael Bianchini aqui, né, Paiva, né, a autonomia do Banco Central veio para ficar, não adianta a gente discutir, né, pode até discutir se é boa, se é ruim, etc., mas não vai mudar. Né? O que a gente pode discutir é como aperfeiçoá-la, e ele trouxe aqui várias sugestões para aperfeiçoá-la. Tá? A primeira delas é você não mirar no índice amplo de inflação, mas mirar no núcleo da inflação.
Vários países fazem isso, tá? O mandato do Banco Central é mirar no núcleo da inflação. Outra coisa que ele sugeriu é não atacar a inflação, você não ter como meta de inflação anual. A inflação a meta é bianual, né? Então, se você vai para o núcleo e você transforma a meta em bianual, você faz com que o Banco Central tenha mais margem de manobra para ter um juro mais baixo. Tá? E isso daí está na mão dos políticos fazer. Os políticos podem mudar a legislação com relação a... E a terceira coisa que ele sugeriu de aperfeiçoamento é prestar contas de uma maneira mais dura, né, mais recorrente, mais frequente ao Senado Federal, né, que são os representantes. Então, tem 3 aperfeiçoamentos, em vez de ficar se debatendo, é bom, é ruim, o que a gente pode fazer? Uma coisa que veio para ficar, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, e isso está na mão de deputados e senadores, eles podem melhorar, nossos representantes. Mas o que eu quero dizer, Alberto, é o seguinte, que nada disso vai resolver se a gente tiver uma política macroeconômica completamente equivocada como a gente está tendo hoje. A gente gasta mal, aquilo que eu estava falando com a Márcia no programa passado. Não é que o teto de gasto tá limitando os recursos. Não, o governo gasta muito e gasta mal em diversas áreas. E gasta pouco nas áreas que mais precisa. E gasta pouco, principalmente em investimento. Então, é o seguinte, não adianta, não importa, deixa o Banco Central fazer o que ele quiser. Mas se você não resolver esse problema macroeconômico do país, a situação não vai melhorar. E não adianta se o Banco Central é independente, se não é independente. Se a macroeconomia do país está um caos, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. E é isso que está mostrando. Nós estamos com desemprego elevado, nós estamos com a pessoa passando fome, a inflação subindo, e agora os juros subindo. Isso é o pior cenário que se possa imaginar para um país, entendeu? Então, assim, aí a gente fica nessa discussão se é Banco Central independente, se não é Banco Central independente. O problema é o seguinte, é que nós temos uma política macroeconômica completamente equivocada e destruindo... Vamos caminhar para o encerramento, hein, pessoal? Faltam 13 minutos para dar 1 hora. Estão destruindo a ciência e tecnologia, estão destruindo o meio ambiente, estão destruindo o IBAMA, estão destruindo a FUNAI, tá? Então, é isso que a gente tem que... Antes disso que o Eustáquio falou, eu tenho uma pergunta. Começar pela resposta da Márcia. O Brasil aguenta mais 4 anos do Bolsonaro? Deixa eu responder com uma pergunta de um artigo que eu escrevi recentemente. O Brasil morre no final, porque é isso que a gente está perguntando. Se a gente ganhar mais 4 anos com o Bolsonaro, não vai sobrar nenhum dos meus alunos. Isso eu com certeza, porque eu já perdi metade para o mercado internacional, foram embora. Né? E as pessoas que podem vão ir embora. Tá? E as outras pessoas que puderem vão se aposentar. E ninguém mais vai acreditar quem pode fazer a transformação. Então, sim, se o Bolsonaro ficar aí, o Brasil morre no final. Tá? Nós vamos fazer uma transição sem volta. Eu já acho a transição que começa em 2023, se tudo der certo, difícil. Por quê? Porque muita gente não vai estar aqui. Nós vamos ter que trazer gente de volta para poder fazer, reconstruir tudo que foi destruído. As coisas foram destruídas. Tá? Conceitos de excelência dentro dos órgãos do governo foram destruídos. E reconstruir isso não é fácil. Tá? Então, sim, teremos um problema. E temos que mudar coisas que sempre foram erradas também. Tá? Coisas que vêm lá de trás. Então, reconstruir, fazer a transição vai ser difícil. Mas a gente tem esperança, né? Porque, afinal de contas, depois de toda a crise, às vezes a gente consegue fazer transições de fase bem importantes, né? A crise pode servir como um elemento, e essa é a minha esperança, de fazer uma transição para algo muito melhor, né? Então, vamos ter que lutar para a gente conseguir não eleger o Bolsonaro, e aqui no meu Sul Maravilha, conseguir não eleger nenhum dos 3 horrores que se apresentam à nossa frente, tá? E sobreviver para o Brasil não morrer no final. Olha, Rocha, eu acho que não sobrevive os 4 anos, nem sobrevive o ano atual. Na época do Rodrigo Maia, era presidente da Câmara, eu acreditei, imaginei que a gente podia fazer o impeachment do Bolsonaro.
porque assim, no máximo 2 anos tivesse fazendo. Aí veio o Centrão, veio o orçamento secreto, essas coisas todas, nós estamos tendo de engolir. Mas assim, não aguenta, não é 4 anos, não aguenta o ano atual. Nós estamos num verdadeiro caos em 2022, nos 200 anos da independência. Nós vamos comemorar com tristeza esses 200 anos da independência. Ô, Eustáquio, só te lembrando o seguinte, você achava que o Trump não ia concluir o mandato, não foi? Eu queria, é o desejo, eu queria que o Trump e o Bolsonaro fossem empichados. Não, infelizmente não deu certo. Não refaz o discurso aqui não, que eu sou testemunha. Você disse que o Bolsonaro não ia concluir. Você falou isso. Isso. Aí veio não era desejo, não. Você previu. Então, veio o Centrão e deu sobrevida para ele. E o Trump, você viu que... Vamos encerrar, pessoal, senão a gente não consegue ficar dentro de uma hora. Na Carolina do Norte, teve uma primária agora, uma prévia, para um representante lá de um distrito, dentro do Partido Republicano. E lá teve... tem segundo turno lá nessa prévia, os 2 mais votados, né, dentro do Partido Republicano. E teve o cara que tem um mandato de deputado federal, aconteceu essa semana, o cara que tem um mandato de deputado federal votou a favor do impeachment do Trump. Ele ficou em 3º lugar na votação. 3º lugar. Nem para o segundo turno dos republicanos ele foi. Impressionante. Seja, a coisa está mal. A coisa está mal. Um abraço. Tchau.